Saudações! Hoje falaremos um pouquinho sobre hipertrofia muscular relacionado ao exercício físico. Meu nome é Rinaldo e eu sou graduando em nutrição. Bom, antes de mais nada, é necessário entender como se dá o funcionamento da célula muscular, chamada de miócito. O miócito, nele é contido unidades motoras, que são, obviamente, as unidades responsáveis pela produção do movimento. Elas são compostas por dois filamentos de proteína chamados actina e miosina, que funcionam como trilhos que se deslizam entre si, causando um encurtamento espacial, aí representado pela zona H e as linhas Z no GIF. O miócito, por ser considerado um tecido pós-mitótico, ele sofre um número de mitoses reduzida, o que dificulta a substituição de células mortas do tecido muscular. Em contrapartida, o miócito se tornou extremamente eficiente no reparo celular e no aumento das células musculares, que no caso isso se denomina hipertrofia. Se ela fosse realmente boa também em replicação mitótica, ela também conseguiria sofrer um elevado grau de hiperplasia. No entanto, esse não é o caso. Diante do exposto, fica a pergunta: como ocorreria então um processo de hipertrofia muscular no exercício físico? São duas as causas primordiais que são relacionadas ao exercício físico que podem causar diretamente a hipertrofia. No caso, são a tensão mecânica e o estresse metabólico. A tensão mecânica ela é causada pela carga, que gera uma força, na qual o músculo precisa resistir. E no ato dessa resistência, há o alongamento das fibras musculares, que gera um fenômeno chamado mecanotransdução, que nada mais é do que a força mecânica gerando informações químicas, uma cascata de sinalização de síntese de proteína. E o estresse metabólico, que nada mais é do que o acúmulo de metabólitos provenientes principalmente do metabolismo anaeróbio lático e alático, que nós podemos citar como metabólitos, por exemplo, o lactato, o grupo creatina sem estar fosforilada, a fosfato inorgânico, ADP, dentre outros. Vocês podem ter percebido que eu não acrescentei microlesões musculares como fator de causalidade de hipertrofia muscular relacionada ao exercício físico. Isto porque ele não é uma condição sine qua non para que a hipertrofia ocorra, ou seja, ele não é um condicionante essencial. Apesar de que há uma correlação entre dano muscular e hipertrofia. Há um estudo bem interessante, publicado esse ano, onde o autor foi o Felipe Damas, no qual ele verificou, através de vários testes padrão ouro, como a biópsia, dano muscular, razão de síntese de proteína via marcador radioativo, no qual ele verificou que só houve hipertrofia no final, lá para perto da 10ª semana de treino. E também lá no final, na 10ª semana de treino, houve uma atenuação do dano muscular, ou seja, o dano muscular diminuiu e a hipertrofia aumentou, o que gerou uma relação de causalidade negativa nesse estudo em relação a dano muscular e hipertrofia. Ou seja, não é necessário que haja dano muscular para haver hipertrofia, propriamente dito, apesar de que eles ocorrem simultaneamente. Outro fator interessante relacionado à hipertrofia muscular do ponto de vista fisiológico é o do papel das células satélite. As células satélite são células não diferenciadas, assim como as células tronco. Elas têm a capacidade de doar os seus mionucleilos para as células musculares, quando estas necessitam de uma razão de síntese de proteína mais elevada, devido ao treino, por exemplo. Então aqui nós temos um indivíduo não treinado na figura, sofrendo os primeiros efeitos do treinamento de força resistido,
Aqui, como nós podemos observar o recrutamento das células satélite e elas doando os seus núcleos para a célula muscular. Logo após, nós temos a célula já hipertrofiada, devido ao treinamento de força resistido, com o maior número de núcleos provenientes das células satélite. Aqui nós temos um processo de destreinamento e nós temos a célula muscular atrofiada, ou seja, houve uma diminuição do volume da célula, no entanto, ela continuou a manter os seus núcleos intactos, provenientes da célula satélite. Isso faz com que, quando o indivíduo decida treinar novamente, o processo de hipertrofia seria muito mais rápido e célere, porque já apresentava os núcleos das células satélite retidas em seu citoplasma. Esse processo, esse fenômeno, no caso, é o de memória muscular, como é comumente conhecido. Bom, essa foi apenas uma apresentação sobre as bases fisiológicas do processo de hipertrofia muscular relacionadas ao exercício físico e não teve como objetivo passar recomendações para a população em geral. Dito isso, obrigado pela atenção e até a próxima.